Sertão Mineiro, terra a perder de vista. Quantos mistérios cabem nessas veredas? Seja muito bem-vindo ao Terra de Minas. O programa de hoje vai em busca das Gerais mais profundas que tanto encantaram João Guimarães Rosa. Com o exemplar do Grande Sertão Veredas como guia, nós vamos conhecer os locais que inspiraram as aventuras de Riobaldo e Diadorim para tentar descobrir o que tem de realidade nas fantasias do escritor. Nossa viagem pelos caminhos de Grande Sertão Veredas começa na sala deste apartamento, em Belo Horizonte. Aqui mora Mônica Meyer, bióloga, estudiosa de Guimarães Rosa há mais de 30 anos. As anotações, feitas à mão, dos tempos em que não havia computador, revelam o quanto ela se dedicou às obras do escritor. E ela vai nos guiar em muitos trechos desta aventura. Para isso, deixamos a selva de pedra para desbravar o Cerrado de Rosa. Esse portal marca a nossa entrada numa das histórias mais importantes da literatura brasileira. Cheia de amor, de medo, de reflexões sobre a vida e de dúvida. É um universo real, vivo, pulsante, mas num eterno romance com a ficção. Verdade e imaginação numa deliciosa mistura criada na mente deste pequeno homem, um gigante, João Guimarães Rosa, o escritor que revelou ao mundo o sertão brasileiro. João nasceu aqui, em Cordisburgo, cidade com quase 9.000 habitantes. Esse casarão dos anos 40 deixa claro onde estamos. Poderia ser uma dessas vendas típicas de cidade do interior, mas não é não. Aqui, nada pode ser comprado. Tudo tem um objetivo claro: fazer o visitante recuperar memórias, viajar no tempo e também perceber a passagem dele. Eu chamo aqui de recordança. Ponto de memória é recordança, que é uma mistura de recordação com lembrança. E vou te contar por que eu chamo recordança. Eu comecei a trazer coisas, alguns objetos, e punha lá. Punha em cima de uma prateleira, punha numa mesinha. E comecei a perceber que as pessoas viam o objeto ali, um objeto antigo, e começava a contar uma história deles. Ah, na casa da minha avó tinha um rádio desse. E eu lembro que minha mãe juntava a gente para na hora da Ave Maria, às 6 horas da tarde, para a gente rezar. E aí eu falei, olha, os objetos contam uma história. E de recordança em recordança, o lugar foi ficando cada vez mais cheio das histórias contadas pelos objetos. Mas a mais importante que existe aqui vem deste livro, Grande Sertão Veredas. E fui procurar o real que tem dentro dessa literatura, dessa ficção. E fui achando. Então, o Guimarães Rosa percorreu todo esse caminho, né, que tem um caminho geográfico, que ele retratou a obra, né, e aí vem também o caminho, que é o caminho espiritual. Guimarães fala, os caminhos estão aí, né? O Senhor vá, alguma coisa ainda encontra. Tanto achou que hoje Brasinha é um dos grandes conhecedores da obra de Guimarães. O Guimarães Rosa começa exatamente com essa palavra, nonada, né? Uma coisinha de nada. Imagina um Grande Sertão Veredas, um livro daquele, ser uma coisinha de nada, né? Ali ele retrata a alma das pessoas, o cotidiano da vida, uma travessia de vida do ser humano, né? E você imagina o que é falar isso, né, da vida da gente. A vida da gente não é nada.
Nada. Não nada. Não nada. Porque a vida nem é da gente, né? É muita reflexão, de dar nó na cabeça. E foi por isso que Brasinha se apaixonou pela história que o jagunço contou ao doutor que chega ao sertão. O enredo da vida de Riobaldo e de Adorim. O amor entre os dois na guerra no Cerrado Mineiro, que virou até minissérie da Globo na década de 1980. Vigia de Adorim. Tu pune por esse? Tô aqui te vejo. É você mesmo, Riobaldo. Riobaldo tem tento. Tu traz o renegado. Para escrever o romance de 600 páginas, Guimarães Rosa, que era médico, diplomata e intelectual, quis viver como os desbravadores, os sertanejos. Foi conhecer a rotina dos valentes capatazes. Toda a viagem foi registrada. O escritor anotou cada amanhecer nos 18 dias em que enveredou pelas Gerais. Tá tudo aí, na caderneta, que a Mônica conhece de cor. Nós estamos em 52. É a efervescência do desenvolvimentismo, daquela loucura de construção de Brasília. Então ele vai vir para o sertão, vai privilegiar uma outra cultura que é considerada uma cultura, vamos dizer, atrasada, entre aspas, né? Vai vir para o mato, sai do Rio de Janeiro para o mato, do conforto do Itamaraty para o lombo de um burro. Ele passa uma semana acompanhando os preparativos da comitiva que ia sair com uma boiada da SIG até a Fazenda São Francisco, que está localizada em Araçaí, que é do lado de Cordesburgo. Antes da boiada sair, tem uma festa, tem a inauguração da capelinha. Ele vai anotando as quadras, os versos, as histórias contadas. A letra segue o saculejo dele sobre a mula. E, claro que grande parte das anotações é no período das pausas, né? Antes de sair da pausa e depois quando a chegada em cada rancho. Este é um dos lugares onde a comitiva de Rosa se hospedou, a Fazenda Santa Catarina. Ela é citada no romance, cenário importante do triângulo amoroso descrito no livro. Quero que o senhor pegue um animal bom e siga no rumo dos Buriti Alto. Sim, senhor. Cabeceira de vereda para a Fazenda Santa Catarina. Hoje quem mora aqui é seu Wilson e a dona Terezinha. Eles são casados há 56 anos. E foi quando o seu Wilson era menino que os vaqueiros e Guimarães pousaram aqui. O Guimarães Rosa veio aqui? Foi em 52, né? Em 52 que ele passou aqui, estava na boiada, né? Onde que Guimarães Rosa dormiu aqui? Aqui, ele dormiu nesse quarto aqui. Seu Wilson tinha 15 anos na época. A timidez do menino não deixou espaço para uma prosa sequer. A gente era muito acanhado naquelas épocas, via a gente costumava esconder, não é? Mas seu Wilson estava de olho em tudo que estava acontecendo. No livro, na história do Guimarães Rosa, ele conhece uma moça aqui na fazenda e se apaixona por ela. Tem essa sobre essa moça mesmo, essa parte eu já li mesmo, tem essa parte mesmo. A moça é Otacília, que divide o coração de Riobaldo com o de Adorim. Como é o nome dessa flor tão bonita? Casa comigo. Ah, como? O nome dela é bem esse, Casa Comigo. É engraçado, e naquela época ninguém pensava que ia ser tão importante, não é essa viagem de João Guimarães Rosa, não é? Tem vindo muita gente aqui de Belo Horizonte, de São Paulo, vem, faz muitas perguntas, sabe, né? Como não querer saber mais sobre uma história tão fascinante, né, seu Wilson? Ainda mais contada por quem vivenciou esses momentos marcantes. E em Minas, a recepção é sempre acolhedora. Queijo e cafezinho não podem faltar.
E serviram para ele? Bom, e tem um bolo aí ainda, né? Tem um bule que serviu o café para Guimarães Rosa. Não é? Olha ele aí, ó, guardado como joia. Grande Sertão Veredas é uma obra que vai além do seu tempo. E para falar em tempo, Guimarães Rosa tinha um jeito bem peculiar de marcar as horas. Ao mesmo tempo que ele registra o fenômeno natural, o calendário ecológico, se está amanhecendo, se está ao meio-dia, sol a pino, se está ao entardecer, ele também registra o relógio tecnológico. Esta madrugada, deitado, vi a lua, já baixa, lua cheia, pronta a ir-se. Lado meu era poente, poente da lua cheia, ainda alto, eclipsado, hora em que as nuvens isoladas refletem os verdes do mundo. E a percepção dele dessa viagem é uma percepção sinestésica. Ele não está só vendo, ele está vendo, sentindo o cheiro, sentindo o vento como nós estamos sentindo aqui agora. Então ele descreve o som com a cor, ele descreve uma ave, ele vai descrever a ave, a cor da ave, o formato da ave, aonde que a ave está, como que é o canto dela, se é de dia, se é de noite. E à medida que você está lendo essas anotações, parece que você está na comitiva com os vaqueiros. E de repente está lá na folga, tem o jogo do truco, tem a adivinhação, tem a quadrinha, tem um pitando cigarro, tem o café. Ele exalta também a vida do vaqueiro. Quer dizer, ele está incentivando, ele está reforçando a importância dessa cultura popular tão afinada, tão sintonizada com a natureza. Por isso que não dá para separar. Porque a cultura depende da natureza e a natureza depende da cultura. Depois de toda essa vivência nas Gerais, não faltou inspiração para Guimarães escrever o livro. Grande Sertão Veredas ganhou o mundo e desde então se transformou em uma das relíquias da nossa literatura. Cândido é arquiteto, desenhista e fascinado pela obra de Rosa. São dele os desenhos que você está vendo ao longo do programa. O Guimarães Rosa chama a atenção de qualquer mineiro que gosta de literatura ou gosta de arte. Me tocou, assim, sempre desde menino. Na infância dele tem muito a ver um pouco com a minha. Ele ficava mais sozinho e às vezes dava tratos à imaginação. Sempre me atraiu. Então, para fazer esses desenhos, é um mergulho que a gente faz nas nossas terras mineiras, num linguajar que parecia sepultado, que ele recria e acrescenta, né? Ele até fala para escrever as histórias que ele gostaria de escrever, tinha que ter não um léxico, não só uma língua, mas diversas línguas, para ele poder expressar tudo que ele via, que ele gostava, que ele sentia. A história sai das páginas, das gravuras, da nossa imaginação e ganha o mundo. Vira destino para os apaixonados pela obra. Agora você vai conhecer o André, um desses apaixonados. Atleta, veterinário, chefe de cozinha. Enquanto prepara um belo feijão tropeiro, ele nos conta que conheceu Guimarães Rosa por acaso. A propriedade da família é a Fazenda Paulista. Guimarães também dormiu aqui com a comitiva há 70 anos, bem nesse quarto. E ele nem imaginava. Quando vocês compraram a fazenda, vocês sabiam que ele tinha passado por aqui? Não tinha a menor ideia, zero. A gente comprou porque meu pai era doido para ter uma fazenda, era uma coisa de infância dele e acabou sendo uma boa oportunidade de negócio. Mas assim, nada por Guimarães Rosa. De repente começou a entender que era um cara relevante porque vinha gente querer saber, as pessoas perguntavam. O que me fez descobrir quem era o autor, essa pessoa fantástica, foi um fato que aconteceu lá em 2013, que uma espanhola veio conhecer
aonde Guimarães Rosa se inspirou e ela não conseguiu chegar aqui na fazenda. E a gente está a 16 quilômetros do museu. Vem gente de São Paulo, pesquisador, todo mundo, e pô, por que eu não sei, né? Eu tô lá. E aí eu falei, agora eu quero saber quem é, né, cara? Eu gostava disso aqui, então parte da minha formação passa por estar aqui. Eu vim aqui todo final de semana na fazenda. E aí, de repente, eu vi no Guimarães Rosa o problema do mundo inteiro cabendo dentro do sertão. E o seu caminho, ele não foi uma linha reta como Guimarães diz, que são vários os nossos caminhos, né? Você foi mudando até chegar aqui. Desde criança eu sempre quis ser veterinário. Quando veio a fazenda, eu falei, pô, é isso mesmo, né? Vou ser veterinário. E aí eu me especializei, por exemplo, em fazenda, né? Eu mexi com consultoria e agronegócio. Mas o Guimarães Rosa, de repente, me fez olhar isso com outro olhar, né? Isso deixou de ser meu negócio, eu abandonei a veterinária em função disso, né? Essa coisa que começou em 2013, em junho de 2013, quando foi em dezembro de 2013, eu larguei a profissão. Para poder me dedicar a pesquisar essa história, eu tinha que abrir mão de alguma coisa. E eu abri mão da veterinária para poder me dedicar ao caminho que Guimarães Rosa, o início, né, do que seria Caminhos de Rosa. Você pegou um outro caminho, uma outra direção. Eu cheguei na curva, tinha uma placa, veterinária para um lado, Guimarães Rosa para o outro. Eu achei a história do Guimarães mais intrigante. E com essa escolha, a vida dele mudou. Ganhou muitos caminhos, veredas. A mais recente tem o ponto de partida aqui, no encontro dos rios São Francisco e de Janeiro, que fica no município de Três Marias. Nós chamamos aqui do Porto do Primeiro Encontro. Foi aqui que Riobaldo e Diadorim se conheceram aos 14 anos. Aqui é o começo de tudo. Do romance Grande Sertão Vereda começa aqui. A fazenda aqui era a fazenda do primo do Guimarães Rosa, onde logo ali em cima que o primo morava. E era a fazenda Sirga, que Guimarães Rosa chamou de Samarra. É um lugar dos mais procurados pelos nossos visitantes, pelos pesquisadores, pelos os turistas que vêm a Três Marias. Essa casa é o que sobrou do porto que Guimarães conheceu. Quer sair na canoa? Eu pago o canoeiro. Na minissérie, a jovem Diadorim era Reinaldo, num sertão onde só os homens tinham voz. Ali termina de janeiro e começa o Chico. Carece de ter coragem. Mas eu não sei nadar. Também não sei. Eles se conhecem e se apaixonam aqui. Riobaldo vai para um lado, Guimarães segue com a boiada. Os caminhos estão aí para quem quiser desbravar. E não importa a maneira de se percorrer as veredas, de bicicleta, a cavalo, de carro ou andando, o que se vê para essas bandas nas estradinhas de terra estreitas são muitos peregrinos em busca do Sertão de Rosa, de entender e de viver o que o autor descreveu. Dona Neuza veio de São Paulo para cá com os filhos. O trajeto desse novo museu a céu aberto foi o presente que ela pediu de aniversário. 165 quilômetros de percurso, isso aos 78 anos. E o que Guimarães Rosa significa para a senhora a ponto de vir para o caminho dele? Quando eu era jovem, já faz muito tempo, eu tentei ler o Guimarães Rosa. Várias vezes eu começava o Grande Sertão Veredas, não conseguia ir para frente. Tentava de novo, não conseguia. Até que na quarta tentativa eu consegui. Aí eu li tudo, depois reli. Acho que reli 2 vezes. E eu tinha muita curiosidade de conhecer o sertão, né? Que também eu passei a minha infância no meio do mato. Eu fui criada no mato, mas no interior de São Paulo, não de Minas. E então, juntando tudo isso, eu acho que era um motivo forte para eu fazer esse caminho. De certa maneira, eu revi muita coisa da minha infância, muitos cheiros da minha infância, o cheiro do curral, o cheiro do fogo, do mato queimando. A minha percepção do sertão é contraste. Então, de manhã a gente sai bem cedinho, é frio. Chega essa hora, é calor, né? Contraste, o azul, o vermelho da terra,
a vegetação bem árida, áspera, com as pessoas super acolhedoras. Então, o tempo inteiro você fica trabalhando com contrastes. Mas e o sertão para você? O sertão foi legal, assim, eu também vi como um desafio. Foi uma quilometragem grande, né? E fico imaginando as pessoas que fizeram toda essa travessia aqui do sertão, que não foi nada fácil para eles, né? Porque a gente tem carro de apoio, tem água, mas eles tinham que buscar, que não é muito fácil achar água. Então, eu acho que o sertão, quem caminha aqui, eu acho que é um momento de superação, sabe? Eu sempre me coloquei na posição de quem fez isso sem todo esse suporte. Então me transportei lá para trás e fiquei imaginando o Rosa aqui, andando nisso e percebendo algumas coisas muito peculiares daqui. Isso aqui é um museu a céu aberto. Sem dúvida. O que você achou dessa história? Museu de território. Foi a primeira vez que eu ouvi esse conceito e eu achei muito interessante você vivenciar a experiência sem intervenções, sem uma preparação. Por exemplo, quando a gente ficou hospedado na casa de alguém, a gente estava na casa dessa pessoa. Ela preparou do jeito dela para nos receber, né? A gente fica vendo no caminho muitas plantações de eucalipto, por exemplo. Isso dói o coração, né? Quando a gente foi caminhando, falando, por que isso, né? Mas isso faz parte também da história do Brasil. Isso faz parte até dessa história do museu. Ele não está parado, né? Eu acho que o Museu de Território tem isso. Você está vendo a coisa não preparada para ser vista, recortada e você vê o carro de boi passando. Eu acho que é um trabalho que a gente vai entendendo conforme o caminho vai acontecendo. Para mim, foi assim a experiência. Tanto da convivência com a minha família, que eu acho que a gente vai experimentando e conhecendo e criando veredas, né? Eu acho que quando você pergunta o que é sertão para você, eu não consigo pensar o sertão sem os sertanejos e sem pensar nas veredas, né? Que eu acho que são justamente as pessoas e as relações. Quando você olha aqui o sertão, as definições, os contornos das árvores, até me emociona. Tem novidade chegando na tela da Globo. A partir de hoje, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, nova temporada. Agora, a gente vai ampliar ainda mais o nosso olhar para os pequenos empreendedores. É o nosso famoso e delicioso pãozinho delícia da Bahia. Qual é o diferencial do seu Lava Jato? É onde a gente caça os problemas que uma lavagem tradicional não tira. Eu vou ter a honra de apresentar a nova temporada do programa. Então vem comigo. Guimarães Rosa tem uma passagem em Grande Sertão de Veredas que o Diadorim apresenta para o Riobaldo um passarinho que é o Manuelzinho da Croa, que é uma passagem muito emblemática, que é a passagem do amor, né? O Diadorim fala para o Riobaldo, aprecie, né? Por prazer de deleite, a vida mera dos pássaros. E Riobaldo fala, aquilo ali era para mim pegar a arma e matar. Então, assim, de repente ele começa a exercitar o seu olhar de maneira diferenciada e descobrir, né, uma relação amorosa com a natureza. Guimarães Rosa nos favorece muito ao ser o nosso mestre iniciático de repensar o jeito da gente levar essa vida, sabe? Né? Que afinal, por que nós estamos nesse mundo? Qual que é a nossa... O que significa a nossa passagem aqui? Li a obra do Guimarães Rosa toda e até hoje eu tenho que ler porque entender o caminho da gente, o caminho espiritual, o caminho geográfico da gente, a gente nunca vai entender por completo. Mas o sertão, para mim, é sertão confuso, sertão alegre, sertão triste, sertão grande, sertão pequeno, sertão aconchegante, sabe? É o que está dentro da gente. Que além do sertão geográfico, né,
tem esse sertão, é o ser, é o que tá dentro da gente. Como que você vai sair daqui? Ah, transformada, como uma travessia mesmo. O Terra de Minas vai enveredar sertão afora para conhecer a riqueza que existe na simplicidade. O povo sertanejo é o tesouro das Gerais. O Terra de Minas fica por aqui. Veja todos os programas lá no Globoplay. Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce eu vivo em paz. Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce eu vivo em paz.